Amém, queridos? Boa noite. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, que fez grandes coisas por nós. Vamos mais Nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é grande. Quero convidar você agora a curvar a sua cabeça e a orar comigo. Quero, em nome de Jesus, que vocês estejam apresentando, que nós estejamos apresentando aqueles que necessitam das nossas orações. Hoje nós tivemos uma notícia ruim, que foi o falecimento do tio da Glauciane, e a tia dela está no estado grave. E muitas notícias nós temos recebido de pessoas que está contaminado com esse vírus, né, querido? Nós temos realmente assim que estarmos clamando continuamente, estarmos clamando em todo o tempo, porque o Senhor é bom e Ele é o Deus que atende o nosso clamor e a nossa adoração. Por isso não cesse de adorar, não cesse de clamar, não cesse de chamar por Ele. Ele é a nossa esperança, Ele é o motivo do nosso louvor, Ele é o motivo da nossa adoração, Ele é o motivo pelo qual nós temos de respirar, de estar vivo, e a nossa esperança tem que estar fundamentada nele. Nessa hora eu quero te convidar, você com a sua família, vamos estar orando ao Senhor Jesus, apresentando nossa vida no altar de Deus, apresentando mais esse dia, mais esse culto, é mais uma oportunidade que você tem de estar adorando o nome do Senhor Jesus, amém? Então ore conosco, Deus vivo, Deus de paz, Deus de graça. Nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, com os nossos corações rendidos, com os nossos corações contritos, com os nossos corações cheios de ações de graça, Senhor, porque é a Tua palavra que nos diz para em tudo dar graça, meu Deus. Oh Deus, nessa noite nós Te convidamos, vem, Senhor, visita as nossas casas, visita as nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus, cada irmão que está aí, Senhor Pai amado, reunido com a sua família, no intuito de Te exaltar, no intuito de entregar a sua vida, Senhor Pai amado, em louvor e adoração, não importando as circunstâncias, não importando aquilo que nós estamos vivendo. Neste dia de hoje, nós estamos vivendo aqui esse momento de dor, juntamente ali com a família da Glauciane e do irmão Washington. Nós estamos sim, Senhor Pai amado, com os nossos corações contritos e quebrantados, porque coube ao Senhor levar ali a vida do seu tio, mas em nome de Jesus nós profetizamos a paz, nós profetizamos o alento, nós profetizamos o consolo, nós profetizamos sim a Tua paz sobre a vida, Senhor Pai amado, da Glauciane e da sua família, a vida dos seus irmãos, a vida dos filhos, Senhor Pai amado, daquela família que agora está ali com seus corações chorosos, com seus corações angustiados por essa perda, meu Deus. Que no nome do Senhor Jesus Tu possa estar visitando, Senhor, cada família que tem sofrido, Senhor Pai amado, com esse vírus maligno. Que no nome de Jesus Tu possa estar visitando com cura aqueles, Senhor Pai amado, que estão angustiados nos leitos dos hospitais, meu Deus. Toma sim, Senhor Pai amado, ali os amigos de Valquíria, sim, parentes da Luciana, toma os parentes da Ellen, meu Deus, que estão sim aflitos, toma os parentes da Glauciane que ainda estão, Senhor Pai amado, padecendo dessa doença, visita com cura. Toma, Senhor, cada um daqueles que são seus, meu Deus amado, que está sofrendo nesse leito de dor, nesse leito de angústia, nesse leito de morte. Visita sim, Senhor Pai amado, com a Tua cura, com a Tua restauração, com a Tua paz, meu Deus, em nome de Jesus. Tira, Senhor Pai amado, toda angústia, vai tirando todo o desespero, meu Deus, em nome do Cordeiro Santo de Deus. Deus, é a Tua palavra que diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que o Senhor não sabe, que Tu não sabes, meu Deus. E é por isso que nós estamos clamando, Deus amado. Toma cada família que está sofrendo, Senhor Pai amado, com essa Covid, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós clamamos e já Te agradecemos, porque sabemos que Tu és o Deus fiel, que Tu és o Deus cheio de graça, que Tu és o Deus todo-poderoso, que Tu és o Deus que nós amamos, que Tu és o Deus que nós servimos. E é por isso que nessa noite nós Te convidamos, meu Deus, ser conosco, Senhor, na administração desse culto. Ser com cada família, Senhor, vai visitando, alegrando os corações dos Teus filhos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Nós Te clamamos, meu Deus, e já Te agradecemos, porque nós sabemos, Deus vivo, que para Ti, por meio de Ti, são todas as coisas, e é por isso que eu Te convido nessa hora a engrandecer o nome do Senhor Jesus por meio do louvor, por meio da adoração. Vamos render louvor ao nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele é digno de todo louvor. Amém, queridos? Exalte o nome do Senhor Jesus. E agora vamos ter uma presença aqui, a presença do Cledinho, que gravou um vídeo pra gente.
Então adore ao Senhor Jesus e vamos celebrar a Ele. Te exaltamos, Deus vivo. Te adoramos, Senhor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor, Senhor. Oh, esconda-me, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, te amo, Deus. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. É fácil, você pode declarar, vai. Esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Debaixo de Tuas asas queremos estar, Deus. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor, Senhor. Diga a Ele, eu te amo, Deus. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, declare Seu amor por Ele essa noite. Diga, como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Faça o som de alegria, este é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta, do outro lado eu abro a porta. Este é o meu som, e este é o meu som. Do outro lado eu abro a porta, abro sim, Deus. Do outro lado eu abro a porta, porque a casa é sua, Deus. Vem, faça morada em nós, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Senhor, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça, vem me
sua casa, Deus, tua morada, eu sou seu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou a sua casa, Deus, eu sou seu lar. Muitas coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de lugar. Muda assim, Senhor, tudo de lugar. Tu tens liberdade em nós, meu Deus. Fica conosco, Deus vivo, por mais esse momento. Nós te exaltamos, nós te adoramos. Nós bendizemos o seu nome que é grande, que é perfeito, que é fiel. E agora nós vamos adorar ao Senhor com mais esse louvor. Adore ao Senhor Jesus, exalte a Ele de todo o seu coração, porque o Senhor é digno dessa oferta nesse dia. Amém, queridos? Te exaltamos, Senhor. Glórias a Deus, né? Vamos adorar o Senhor essa noite. E que nós possamos estar realmente colocando os nossos Arrumei a tela antes de passar. E nós temos passado um momento muito difícil, mas que nós possamos não adorar o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz, mas adorar Ele pelo que Ele é. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, adora Ele na sua casa, coloque seu coração na presença dEle. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre.
materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Vamos lá começar ali. A Ele a glória, a Ele a glória. Começa aqui de novo. A Ele Depois eu a faço. glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele seja dada toda a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra Bom, e o louvor. eu vou falar pra pedir oração, se acompanha se alguém quiser. Glória a Deus, aleluia. Não vai começar de novo. Senhor, irmãos. Glória a Dá um Deus. stop. Glória a Deus, queridos. Paz do Senhor, amém. A toda a igreja, todos os irmãos que estão aí, né, nessa live, adorando ao Senhor juntamente conosco. Queria louvar a Deus aí pela vida dos levitas que acabaram de louvar o Senhor. Aos poucos nós vamos matando saudade de cada um dos irmãos, né? Com pesar também que, como a Lu começou a oração, né, o parente da Glauciane, o tio da Glauciane veio falecer nesse dia, né, de Covid, e a tia tá grave, em estado grave. Que nós podemos orar, clamar ao Senhor pela família da Luciana, pela família da Glauciane, a família da Luciana também, da Ellen. Então temos já algumas pessoas da nossa igreja sendo alcançadas, alguns familiares. Nós possamos estar clamando, queridos. É como eu venho sempre falando com os irmãos, vamos vigiar, queridos. Eu tenho plena consciência e convicção de que Deus vai fazer um milagre nas nossas vidas. Mas vamos fazer como a palavra de Deus diz, né? Vamos ser vigilantes, vigiar e orar e clamar. E ao final dessa palavra, nós vamos estar clamando por cada irmão, cada familiar. Você pode estar aí pedindo via Facebook aí, que a gente vai estar acompanhando, a Lu vai estar acompanhando, vai estar me informando ao final. E nesse dia especial, o Senhor Jesus permitiu que eu ministrasse essa palavra. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em João, capítulo 4, né? Como já está aí na sua tela aí a imagem, né? Eu creio que aqueles que já conhecem um pouquinho já sabem qual que é o texto que nós vamos estar ministrando.
Que você possa, nesse momento, estar mergulhando na palavra do Senhor, estar mergulhando na presença do Senhor, tirando 1 hora do seu dia para adorar. E por enquanto, queridos, por um breve momento, por um breve instante, essa é a forma que nós vamos estar nos encontrando. Mas eu creio que logo, logo estaremos juntos, congregando novamente, todas as nossas igrejas, Sede, Samambaia, Penorte, Santo Antônio, Sol Nascente, todos nós estaremos de volta aos nossos cultos normais. Mas vamos deixar essa tempestade passar e que nós possamos nos guardar debaixo das mãos poderosas do Senhor. Amém? Então eu queria que você abrisse aí no João, no capítulo 4. Nós vamos falar um pouco sobre a mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E nós vamos começar o texto aqui a partir do versículo 3. João 4, 3 e 4, como está aparecendo aí na sua tela. Vamos ler o texto. E deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar a água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe te daria a água da vida. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém, queridos? Que nós possamos nesse dia, no dia de hoje, exatamente 24 de maio, às 18 horas e 25 minutos, estar como Jesus orienta aqui aquela mulher samaritana, que aquele que beber da água da vida, dele vai jorrar fontes de água viva. E eu inicio essa mensagem nesse dia te fazendo essa pergunta. Como que tem estado a fonte? Qual tem sido a fonte que eu e você temos nos alimentados nesse dia? Aonde nós temos ido buscar o alimento, buscar a água que nos sustenta, que nos supre, que nos fortalece, que nos sustenta? Que eu e você possamos estar revigorados no Senhor. Possamos estar clamando ao Senhor Jesus, pedindo dessa água. E não é somente um copo, querido. Não é como Jesus aqui fala, que aquele que beber da água que ele desce jamais terá sede. Mas não é apenas de um copo de água, uma porção de água, não. É água contínua, como a palavra de Deus diz lá em Salmo, que aqueles que estão plantados junto a ribeiro de águas, os seus frutos darão na época certa. O alimento não vai faltar. Que nós possamos estar plantados no Senhor, plantados nesse rio que nos alimenta, que nos sustenta, que nos supre, que nos fortalece, em nome de Jesus. Antes de iniciar essa ministração, eu queria estar orando com você, estar clamando contigo, pedindo que o Senhor possa nos cobrir a sua vida, cobrir a sua família, cobrir a minha família, a minha casa, os meus filhos, os seus filhos, a sua parentela, queridos. E por mais que nós temos visto aqui, Brasília ainda está muito tranquilo com essa situação dessa pandemia, mas nós temos visto que dia a dia a doença vai progressivamente se espalhando. E muitos serão alcançados, muitos serão atingidos, e o que nós precisamos fazer é clamar ao Senhor.
Clamar ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha nos cobrir. Para que Ele venha fazer, desde o nosso último culto. Nós temos clamado isso, desde o último culto, no último domingo que nós celebramos ao Senhor da nossa congregação lá no Sol Nascente. Nós temos profetizado que praga alguma alcançará a nossa tenda. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que nós vamos orar para que essa letalidade cesse nas nossas vidas. Que quando nós, porventura, aqueles que forem alcançados por esse vírus maligno, que ele possa ser revestido da autoridade do Espírito Santo e nenhum mal venha o alcançar em nome de Jesus. É o que eu quero te clamar e te convidar a estar junto comigo em oração, pedindo ao Senhor: Senhor, arranca a letalidade desse vírus, Pai. Cobre as nossas famílias, cobre os nossos lares. Amém, queridos? Vamos tirar um minutinho de oração, né? Vamos apresentar as nossas famílias, vamos apresentar essa palavra, vamos apresentar os nossos corações diante do Senhor, né? Que eles possam ser fonte, que eles possam ser terreno fértil, que a semente que for lançada nesse momento, nessa tarde, ele possa produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um, que ele possa estar alcançando a cidade de Ceilândia, Senhor, que é onde não tem sido o maior número de casos, mas tem sido o maior número de mortes, meu irmão. Vamos estar orando, vamos estar clamando aqui aos irmãos do Sol Nascente, os irmãos de Taguatinga, do Santo Antônio, né, aqui do Penorte, né? Vamos clamar, vamos pedir: Espírito Santo, cobre-nos. Porque se não for a mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas, meu irmão, é Ele que tem o poder da vida e da morte. Nas mãos dele está o poder da vida e da morte. E Ele pode nos livrar dessa luta, dessa guerra, em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, nessa hora, Pai, nós clamamos a Ti, Pai. Em cada lar, em cada casa que nós estamos adentrando nessa hora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ter liberdade, Jesus. Que o Senhor possa ter liberdade, Senhor, nas famílias que ali já foram alcançadas por essa enfermidade, Espírito Santo, para prover o milagre. Para prover o milagre da cura, Senhor. Oh, vai de encontro, meu Pai, em nome de Jesus, a cada irmão aqui do Sol Nascente, da Samambaia, do Penorte, da Sede, do Santo Antônio, da comunidade cristã Fruto do Espírito, de cada irmão que dobra o seu joelho, Senhor, do corpo de Cristo, que é a igreja viva do Senhor, independente de denominação, Pai. Nós estamos clamando nessa hora, Jesus, que o Senhor nos livre desse espírito de morte, Pai, que o sangue do Senhor Jesus passe nos umbrais das portas dos nossos lares, para que nós possamos ser sarados, ser salvos, ser libertos, ó Deus, do poder dessa enfermidade. Espírito Santo, toma os nossos corações. Pai, que nós possamos levar o nosso pensamento cativo à Tua obediência nessa hora, para ouvir a Tua palavra, para nos deleitar, Senhor, na Tua palavra, Pai, que é viva, que é santa, que é eficaz, Jesus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, bendizemos ao Teu santo nome, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, queridos? Aqui nesse texto, nós podemos ver uma série de questões extremamente importantes. Quebra de conceitos, muitas vezes, de preconceitos, muitas vezes. É porque nessa época, irmãos, na época de Jesus, no tempo de Jesus, os judeus, eles não falavam com as mulheres. As mulheres, elas tinham que andar a 1, 2, 3 metros atrás dos homens e não podiam se comunicar em público. Agora, que nos chama a atenção é aqui no versículo 4, aquilo que me chamou a atenção e que eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde, nessa noite de domingo, né? Esse início de noite, é justamente isso que está na Bíblia. Nada melhor, irmãos, do que compartilharmos da palavra do Senhor. É a palavra que nos purifica, é a palavra que nos santifica. E aqui no texto de João 4, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: era necessário passar por Samaria. Queridos, no caminho da Judeia para Galileia, existiam 3 rotas diferentes. Existiam 3 caminhos diferentes. Né? E os judeus, normalmente, eles escolhiam o caminho que não passava por perto de Samaria.
justamente para não se encontrar com nenhum samaritano, seja homem, seja mulher. E para você ver o tamanho do preconceito, do conceito que eles tinham ali acerca da impureza dos samaritanos. Eles falavam que aqueles que tinham contato com os samaritanos eram impuros, que deviam ficar restritos, né? Manter a quarentena ali de 40 dias distante porque eles estavam impuros, porque tiveram contato com os samaritanos. E há de observar, queridos, que o samaritano ele era um judeu. Só que com a morte de Salomão e a divisão dos reinados, formou-se, né, o reino do norte e o reino do sul, né? E a Samaria ela ficava justamente no reino do norte. O reino do norte foi um reino onde ele foi mais atingido por guerras, por conflitos. Então o povo samaritano ele acabou sendo mais atingido do que o reino do sul, ali Jerusalém. E com isso houve uma miscigenação do povo. Miscigenação do povo. Ou seja, houve uma mistura. Aquilo que era proibido por Deus. E houve mistura de deuses, vários deuses. Ali eles foram contaminados. Mas houve um certo tempo, queridos, que os samaritanos eles voltaram a adorar ao Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Adorar o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Mas ainda assim, os judeus ali do reino do sul não consideravam os samaritanos como um povo judeu escolhido para ser salvo. E aí começou essa divisão. E o que é interessante é que se haviam 3 caminhos, 3 rotas distintas da Judéia para Galiléia, que era a rota que Jesus iria fazer. Por que o texto bíblico ele afirma que, olha, era necessário passar por Samaria? E aí entra o primeiro tópico da minha mensagem nessa noite. Sabe, queridos, quando Jesus, ele aqui, mediante a palavra do Senhor, diz era necessário passar por Samaria, ele está dizendo o seguinte: eu preciso ter um encontro contigo. Eu preciso me encontrar com você. Eu preciso ter um relacionamento íntimo e pessoal com aquele que tem sede, que busca a minha vontade e o meu querer. Jesus ele sabia que aquela mulher estaria ali naquele exato instante, naquele exato momento, e Jesus marcou um encontro com ela, mesmo ela ainda não sabendo. Assim é Jesus conosco, queridos. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20, que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, porventura, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei e ele comigo. Jesus ele quer ter um encontro com o homem. Desde quando Deus ele cria ali o homem, Adão e Eva, o que o Senhor ele quer de nós é um relacionamento. E o que espera de nós é um relacionamento. E Jesus ele vai de encontro ali àquela mulher que ninguém dava nada. Os líderes religiosos não davam nada. Talvez você esteja nessa situação, meu amado, minha amada em Cristo. Talvez você esteja no momento onde os líderes religiosos dessa época, dessa geração, não estão dando a você o direito de se relacionar com Deus. Uma busca com Deus, talvez não te deem o devido valor, ou talvez estejam olhando para ti, para mim, ou para qualquer um de nós com preconceitos, conceitos formados anteriormente, antes de nos conhecer, antes de nos relacionar. Talvez você está vendo essa mensagem agora nessa hora e já teve a sua vida tão dilacerada por preconceitos e por conceitos formados por líderes ou por familiares ou por pessoas próximas ou não, mas que acabaram promovendo algo de ruim na sua vida. O que eu quero te dizer nessa noite, meu amado, é que o Senhor Jesus ele vem para quebrar todos esses conceitos, todos esses paradigmas. Ele vem de encontro a uma mulher samaritana de uma vida duvidosa, de uma vida talvez ali certamente com vários homens. Ela estava ali tirando a água do poço por volta de meio-dia. Meio-dia era o horário que as mulheres já não estavam mais pegando a água do poço. Ou seja, ela ia em um horário onde ninguém estava. Talvez envergonhada, talvez entristecida pela situação, porque os comentários existiam, havia os comentários certamente.
Muitas vezes, talvez eu e você, aonde nós estivermos, nós mudamos rotas do nosso caminho. Talvez se vemos uma pessoa vindo por um corredor, nós vamos por outro. Talvez se vemos uma pessoa em direção a um ponto de ônibus, nós andamos 2 léguas aí em direção a outro ponto. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu querido, na conformidade da palavra do Senhor, que você é especial para Deus. E se você está ouvindo essa mensagem nessa hora, é porque o Senhor Jesus, Ele marcou um encontro com você, sem mesmo você saber disso. O Senhor Jesus, Ele marca um encontro com você nessa hora. E Ele pede que você simplesmente abra a porta, que você desça da onde você está, ou que você se levante, mas que você se posicione em uma forma de abrir a porta e permitir que Jesus entre na sua vida. Aqui o versículo 4, a palavra fala assim: era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Porque Jesus queria um encontro com aquela mulher. Jesus queria promover a salvação, aquela vida, de forma exclusiva, meu irmão. Enquanto nós vivemos tempos nos dias atuais, onde irmãos nossos, pregadores, levitas, cantores, para ministrar um louvor, para ministrar uma palavra, querem saber quantas pessoas tem na igreja, talvez qual o valor da oferta a se receber. Não, Jesus, Ele muda toda uma rotina, ele vai ali por um caminho onde ninguém caminhava, onde os judeus não caminhavam, com um propósito único e exclusivo de promover a salvação de uma mulher samaritana, de uma mulher que provavelmente até aquele instante não tinha dado certo ainda, não tinha ainda seu propósito de vida definido, mas que naquele instante, naquele exato instante, a vida daquela mulher mudou. E talvez você que está me ouvindo nessa hora, é isso que o Senhor Jesus está te dizendo. Eu tenho um encontro contigo hoje, e a partir de hoje, o propósito da sua vida vai mudar. O propósito da sua vida vai ser em Cristo Jesus. O propósito da sua vida vai ser em transformação, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aqui no versículo 5 e 6, queridos, algo que me chama a atenção é aquilo que a palavra de Deus aqui, ela diz assim, olha, era quase a hora sexta, ou seja, meio-dia, como eu falei. Ela estava fugindo daquelas pessoas. Não é tempo mais de fugir, é tempo de nos levantar e dizer: eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou especial para Jesus. E eu vou viver uma conduta de forma digna à vocação e ao chamado que eu tenho recebido em Cristo. Você tem caminhado dessa forma? Qual o conceito que as pessoas têm tido de você? Irmãos, preconceito é algo que não deveria existir nas igrejas. Pastores, líderes que recebem ovelhas com conceitos de outras pessoas, meu irmão, você não tem a sabedoria necessária para estar onde está. Porque eu e você não podemos formar preconceito de pessoas. Nós precisamos formar conceitos. Precisamos formar conceitos. Dar oportunidade às pessoas de serem aquilo que elas são. Dar oportunidade para as pessoas de demonstrarem o seu devido valor. Segundo ponto que eu queria compartilhar com você nessa noite, queridos, está lá no versículo 7. Jesus ele começa ali o diálogo com aquela mulher. E ele começa falando assim: olha, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aquela mulher se surpreende. Ela se espanta com a posição daquele homem. Porque ele sendo homem, como que um homem fala com uma mulher? Como que um judeu fala com uma samaritana? E ambos sozinhos, porque os discípulos já não estavam próximos. Mas é como eu falei no começo, queridos, Jesus ele tem um encontro comigo e contigo, ele vem para quebrar conceitos, paradigmas. Nossa sociedade, nos dias atuais, nessa criminalidade que nós temos vivido, infelizmente, a tendência a aumentar, infelizmente a tendência da criminalidade
com essa crise que o mundo está vivendo, é aumentar. Né? Nós temos um pensamento, queridos, que muitas vezes aquele que matou, aquele que roubou, aquele que estuprou, aquele mais perverso, ele não tem que ser oportunizado a salvação. Mas ainda bem, queridos, que as ovelhas são de Cristo, não são minhas, não são suas. Quem forma conceitos e valores sobre pessoas se chama Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela diz que aquele que abrir as portas do seu coração e permitir que Jesus entre e faça morada, aquele que receber Jesus como único e suficiente Salvador, este será salvo. Nós não devemos formar conceitos nem preconceitos, mas nós devemos oportunizar as pessoas de serem melhores em Cristo Jesus. Já falei 2 pontos. O primeiro ponto, Jesus tem um encontro contigo. Jesus, ele quebra todos os preconceitos e paradigmas existentes naquela sociedade, naquela época. Talvez os discípulos perguntaram a Jesus, mas Jesus, como que o Senhor vai por um caminho que vai cruzar por Samaria? Né? Alguns pregadores, alguns pastores, alguns irmãos, eles estavam pregando nesse texto. Enquanto eu estava preparando, eu ouvi alguns deles dizendo que Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos para que aquele momento fosse reservado entre Jesus e a mulher samaritana. Talvez pelo preconceito dos discípulos, talvez a conversa não seria adequada, talvez aquela mulher não desse a liberdade necessária para que Jesus entrasse na vida e no coração dela. E eu e você, meu amado, se nós não dermos a Jesus a liberdade necessária de entrar nas nossas vidas e no nosso coração, meu irmão, não tem como Jesus fazer a obra perfeita e completa nas nossas vidas, a obra perfeita e completa nos nossos filhos, na nossa parentela, naqueles que estão próximos, naqueles que estão mais distantes. Eles precisam olhar para nós e ter conceitos de homens e de mulheres de Deus, homens que vivem uma vida digna do chamado a qual Jesus o propôs. Todas as ministrações que eu falei, eu repeti essa frase do nosso pastor, e vou repetir novamente, queridos, porque quando nós tínhamos a oportunidade de estar juntos na igreja, nós formávamos tantas desculpas. Era o jantar do meu esposo, era a roupa que eu não tinha, é porque estava chovendo, se estava chovendo é porque tinha muita poeira. Mas, meu amado, é tempo de, quando nós nos sairmos desse tempo de crise, nos levantarmos e fazermos uma igreja fortalecida no sangue de Cristo Jesus, que tem o entendimento que a salvação é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Como Jesus aqui fez, ele larga todos os conceitos, os preconceitos. Esse é só um exemplo daquilo que Jesus já fez em diversas outras situações. Como exemplo, nós podemos citar como aquela mulher lava os cabelos de Jesus, como foi ministrado hoje na escola bíblica dominical. Quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro, ali lava os pés de Jesus com seus cabelos. Ou quando Jesus vai a festas, vai a casamentos e ali opera milagres. Meu irmão, Jesus não cabe dentro do meu e do seu conceito. Jesus é muito maior do que eu e que você. Jesus é muito mais grandioso, muito mais amoroso. Até porque, meu irmão, nenhum de nós seria capaz de entregar o nosso filho ou a nossa própria vida por alguém, sendo ele ainda pecador, como a palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 5. Deus faz prova do amor dele para contigo, meu irmão. Deus já provou o amor que ele tinha para com você, que é imensurável, tendo Cristo Jesus morrido na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida em abundância. E naquela situação, quando aquele homem, Jesus Cristo, vira para aquela mulher e diz: olha, dá-me de beber. Aquela mulher talvez, ali com espanto, assustada, não entendendo a situação, meu irmão, ela vira para Jesus e diz aí, como está aparecendo para você: como sendo tu judeu, lá no versículo 9, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Irmãos, por meio de Jesus nós temos acesso a Deus. Por meio da morte vicária de Cristo Jesus,
judeus e samaritanos, gentios, israelitas, por meio da morte vicária de Cristo, eu e você temos direito à salvação. Um direito que era apenas dos judeus, foi se estendido para a minha vida, para a sua vida, independente da vida que nós levávamos. Que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que Deus está te chamando para ter uma vida digna da vocação a qual Ele tem tido com você, que Deus Ele espera, tem estado ansiosamente, como a palavra de Deus diz, também nós não vamos tratar, mas fala aqui em João no capítulo 4, né, que já passou, já o tempo dos verdadeiros adoradores, já passou, irmão, você já está atrasado. É tempo de você adorar em espírito e em verdade. É tempo de você clamar. É tempo de você entender que o chamado é para você. Aquela mulher samaritana, na hora que ela pergunta assim, olha, como sendo tu judeu, me pede a mim que sou uma mulher samaritana, água de beber. Ela ainda não tinha compreendido, irmãos. Talvez eu e você estejamos ainda vivendo nessa forma, sem a compreensão do pleno chamado de Deus para a sua vida. E essa palavra, queridos, não é só para você que está ouvindo, não. É para mim que estou ouvindo também, que estou ministrando. O primeiro ouvido a ouvir essa mensagem é a minha. Deus, Ele te chamou, Ele te comissionou por uma obra boa e excelente, mas talvez por alguns momentos nós encontramos líderes religiosos, nós encontramos judeus que nos afastaram, que nos condenaram, que nos julgaram, mas eu quero te dizer nessa noite que ainda existem igrejas remanescentes que pregam a palavra, que vivam a verdade e que vestem verdadeiramente a couraça da justiça em seus lombos, meu amado. Que não estão por fazer a obra por interesse, mas por amor a Deus e a obra de Deus. Eu quero te dizer que independente, Jesus ele tem um encontro comigo e com você, assim como ele se encontrou com a samaritana. Independente da situação que nós tivemos hoje. Talvez você esteja falando, pastor, você não sabe o que eu fiz, não sabe como eu tenho dado a minha vida, irmão, não sei, não preciso saber. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele sabe, Ele conhece, e Ele te diz algo, que Ele tem um encontro contigo nessa hora. E basta que você faça uma escolha em beber da água da vida, da água que transforma, da água que faz com que nós sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que se chama uma vida reta na presença de Deus e na presença do Espírito Santo de Deus. As nossas vidas serão transformadas. Basta uma escolha minha e sua, meu irmão. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo no capítulo 2, a partir do versículo 13, que muitas vezes eu e você somos infiéis, mas Deus, Ele permanece fiel. Deus, Ele é fiel ainda que você tenha sido infiel, e Ele te chama ao compromisso de fidelidade no Senhor. O nosso Deus é um Deus tão grandioso, meu irmão, que Ele diz lá em Salmo 40, no versículo 1, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele se inclina a ouvir o clamor do samaritano, do judeu, do gentio, do ímpio, do brasileiro, do americano, do sueco, do africano. Para Deus, meu irmão, não tem altura, não tem cor, não tem sexo. Para Deus tem um coração contrito e quebrantado na presença dele. É tanto que ele fala assim, olha, todo aquele que o Pai me der. Olha que expressão linda e tremenda de João. Está em João 6, de Jesus. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Independente da vida que você tem levado, se você se encontrar com Jesus hoje, Ele não vai te jogar fora. Talvez os nossos pais tenham nos jogado, talvez o mundo tenha nos jogado, talvez a circunstância da vida tenha nos jogado fora, talvez nesse momento, nesse ambiente de conflito, nesse ambiente de luta mundial que nós estamos vivendo, talvez sejamos atingindo em algumas áreas das nossas vidas, mas nós temos que ter a plena convicção de que Jesus, Ele jamais vai lançar a nossa vida fora. Jesus não lança você fora.
Jesus não te abandona. Pastor, meu pastor me abandonou, meu líder me abandonou, a minha irmã me abandonou, queridos. Jesus jamais te abandonou. Não é que eu e você estejamos certos em todos os momentos das nossas vidas, não. Talvez tenhamos feito errados, talvez tenhamos feito com que pessoa nos abandone mesmo. Mas nesse instante, meu irmão, Jesus está te chamando para que você venha ter uma caminhada com Ele. Porque Ele não te abandona. Em nome de Jesus, amém? Quarto ponto que eu quero tratar com você nessa noite, desse diálogo tremendo. Irmãos, eu estava preparando esse estudo, ele é tão rico, ele é tão complexo. Aqui no versículo 10, se você observar, está aparecendo aí na sua tela, Jesus ele responde naquela mulher quando ela ela fica perplexa, né, com aquela situação, com aquele homem judeu falando com ela, pedindo algo para ela. Aí Jesus vira para ela e responde e fala assim: olha, se tu conheceras o dom de Deus e quem é quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria água da vida. Ainda nesse versículo 10, eu queria que você estivesse olhando, analisando essa mensagem juntamente aqui comigo. Será que nós temos conseguido ver a Jesus nas nossas vidas? Será que você, no meio das suas vitórias, irmãos, você consegue ver Jesus na sua vida? Pastor, eu estou desempregado já, essa pandemia já me tirou o emprego. Irmão, você não foi alcançado pelo vírus. E ainda que você tivesse sido alcançado, se você está vendo essa mensagem, ouvindo essa palavra, é porque o fôlego de vida ainda está sobre a sua vida e foi Deus quem deu e é Deus quem tira. Basta que você clame, basta que você ore. Algo que eu tenho ministrado muito lá na igreja, quando eu tenho falado, irmãos, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Você não tem que ficar remoendo momentos ruins, remoendo conflitos da sua vida, não. Você precisa trazer à sua memória aquilo que te dá esperança para prosseguir. Eu e você precisamos buscar conhecimento de Deus. Olha o que Jesus diz: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me água de beber? Jesus está falando, se você soubesse quem é que está te pedindo água, se você soubesse quem é que é o Senhor dos céus e da terra, que está aqui próximo, que marcou um encontro com você, mulher. Jesus tem feito tanto nas nossas vidas, irmãos. Tem guardado os nossos filhos, tem guardado a nossa parentela, tem guardado os nossos casamentos, tem nos livrado do dia mau. Você tem reconhecido Jesus na sua vida, ou você tem conseguido focar somente nos preconceitos que fizeram sobre você? Ah, você não é capaz, você não consegue, você não tem capacidade, você é uma criança, não, você não tem o talento. Queridos, você tem aquilo que o Senhor Jesus, Deus, nos deu, que é o Espírito Santo, e Ele nos capacita, Ele nos santifica, Ele nos fortalece, meu amado. Adore ao Senhor, você tem motivos para louvar, bendizer e engrandecer ao santo nome do Senhor. Jesus está dizendo nessa passagem aqui: se tu conheceras quem é que está diante de ti. E fazendo um paralelo com outras referências bíblicas, irmãos. Quando Jesus fala assim: olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Você tem buscado conhecer a Deus? Você tem buscado mergulhar na palavra de Deus? Tem sido cada dia mais difícil para você, para mim, para todos nós. Mas nós precisamos nos esforçar. Nos esforçar para estar na presença de Deus. Nos esforçar para entrar na presença de Deus. Né? E a palavra do Senhor diz aqui, para encerrar esse ponto. Então, Oséias 6,3, um outro texto que eu gosto muito. Fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele a nós virá como a chuva seródia que rega as terras. A chuva seródia é a chuva no tempo certo. É a chuva que vai vir sobre a sua vida no momento certo.
no momento em que a sua vida estiver no altar do Senhor. Então, para repetir, para frisar, o Senhor marcou um encontro contigo nessa hora. Ele veio para quebrar conceitos, preconceitos, paradigmas. Pelo sangue de Cristo nós temos acesso a Deus. Deus, Ele quer aqui no versículo 10 que eu e você o conheçamos. Que quando Jesus se encontrar conosco, quando a voz do Espírito falar contigo, meu irmão, e Jesus ele pode usar qualquer pessoa, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso pastor, nosso líder, talvez um chefe, um filho, o Espírito Santo de Deus a todos tem acesso, mas que os meus e os teus olhos, os teus ouvidos estejam atentos à voz do Senhor e consigamos enxergar Jesus falando e ministrando conosco a todo momento, que a palavra de Deus é fiel, e ela diz que eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Um outro ponto, queridos, que eu queria, são mais 2 pontos para estar encerrando essa mensagem nessa noite, eu queria compartilhar com você. Está lá em João, no capítulo 11, e é isso que nós pensamos, queridos. Essa mulher samaritana, ela refletiu tudo aquilo que o ser humano, o homem natural, ele pensa. Aquilo que o homem natural, ele imagina. Olha o que diz aí no versículo 11. Disse a mulher, respondeu a mulher a Jesus: Senhor, tu não tens com que tirar. O poço é fundo, pois tens água da vida. Sabe, queridos, aquela mulher, naquele exato instante, ela está imaginando que Jesus é um homem, ela ainda não conseguiu ter a compreensão que estava diante de Deus e que Jesus podia falar a rocha ali, a água brotar, aquela água natural, mas Jesus ele não estava ali pela água natural. Jesus estava ali pela salvação daquela mulher. E muitas vezes eu e você, talvez você que esteja ouvindo essa mensagem, entra na casa do Senhor e pensa que Jesus precisa do teu dinheiro, precisa do teu carro, da tua casa, ou precisa de você. Triste notícia, querido, para ti, que Jesus ele não precisa de nós. Ele nos ama e nos quer perto, mas nós não temos nada a oferecer ao Senhor, porque a nós já foi oferecido todas as coisas, e tudo que nós temos e recebemos é por graça. E aquela mulher, ela pergunta, esse homem, talvez eu vou conjecturar aqui, mas ela imagina na sua mente como esse homem está falando comigo, porque ele não tem como tirar a água do poço. Ele não tem a jarra, ele não tem a corda, ele vai morrer de sede aqui. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus e das coisas de Deus dessa forma, pensando que os irmãos, que a igreja, infelizmente, irmãos, nós vivemos dias ruins, onde realmente igrejas têm esse perfil, mas é como eu falei, que existem igrejas remanescentes nessa terra, que se você buscar o Espírito Santo de Deus, buscar a presença do Senhor Jesus, você realmente vai entender e compreender aonde você deve louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus, ele não precisa nada do que é o seu, ele não precisava da corda daquela mulher, não precisava do jarro dela, não precisava de nada dela, porque ele era o dono de todas as coisas, ele é o dono da vida, ele é o dono da terra. E dentro desse tópico, irmãos, para não ser muito extenso, que é o tópico, Jesus não precisa nada que é seu, porque dele são todas as coisas. Eu queria ler aquilo que está na palavra de Deus, só para a gente encerrar esse tópico e ir para o fechamento da mensagem e a gente orar. Isaías 40, versículo 21, a palavra do Senhor fala assim, olha, acaso vocês não ouviram ou não entenderam? Vocês estão surdos à palavra de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse. Será que vocês são tão ignorantes? Deus, ele se senta acima do círculo da terra. Para ele as pessoas lá embaixo parecem gafanhoto. Ele estende céus como cortina e faz com eles sua tenda. O Senhor Deus é quem julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes e logo murcham, quando sopra sobre eles o vento e os leva embora como palha. A quem vocês me compararão, diz o Senhor? Quem é igual a mim, diz o Senhor? Pergunta o Santo de Israel. Olhem para os céus. Quem criou
estrelas, ele as faz sair como um exército, uma após outra, e chama cada uma pelo seu nome, por causa de seu grande poder e sua força incomparável. Nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Querido, o Senhor tem visto a tua luta, tem visto as tuas necessidades, tem ouvido a tua oração. Como é que você pode dizer, como pode dizer o Senhor que o Senhor não vê o que se passa? Aquele que tem os olhos sobre toda a terra, sobre os maus e bons, aquele que sonda o meu e o teu coração, como você pode dizer isso, meu irmão? Tenha compreensão da grandeza e do poder de Deus. Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é Deus eterno, o Criador do céu e da terra. Ele nunca perde as suas forças, ele não se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Tá cansado, meu irmão? É ele quem dá força ao cansado e vigor ao fraco. Até os jovens perdem as forças e se cansam. Os rapazes tropeçam de tão exausto. Mas aqueles que depositam a confiança no Senhor, esses renovarão as suas forças e voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se desfalecerão. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite, queridos. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem o poder de mudar a minha e a sua história, ele tem um encontro contigo hoje. Basta que eu e você nos encontremos verdadeiramente com ele, dobremos os nossos joelhos, reconheçamos as nossas falhas e digamos: Senhor, faça-me comigo daquilo que o Senhor deseja, do teu propósito, em nome de Jesus. E confia em Deus, irmão, porque os que confiam no Senhor renovam as suas forças. A pandemia é grande, a luta é grande, a dificuldade é grande, dias maus estão previstos, sim, mas se eu e você renovarmos as nossas forças em Deus, nós voaremos alto como as águias, voaremos por cima das lutas e dos problemas, por cima da tempestade, ainda que nos alcance, vai acontecer como Paulo, em nome do Senhor Jesus, que foi picado ali por aquela serpente venenosa e nem o mal lhe sucedeu, nem o mal vai suceder a mim e a sua casa, em nome de Jesus. É isso que nós cremos, queridos, é isso que nós cremos. E para encerrar, irmãos, o propósito único, exclusivo de Deus, que é o sexto ponto dessa mensagem nessa noite, se chama salvação de todo aquele que está perdido. Aqui no versículo 14, o Senhor Jesus, ele diz àquela mulher, e ele fala assim: olha, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Esse é o propósito de Deus para mim e para a sua vida, que nós venhamos beber da água. E se você continuar lendo esse texto, você vai observar aquilo que é muito maravilhoso em Deus, é que Deus, ele não obriga aquela mulher a tomar da água, ele oferece a água, assim como Jesus oferece água para você nessa hora, assim como Jesus diz para você nessa hora: olha, eis que eu estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei, eis que está aqui a água da fonte da vida eterna, se você beber dela e continuar nela, você será salvo em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para mim e para a sua vida, meu irmão, e nela existem inúmeras bênçãos, inúmeros milagres, inúmeros maravilhas de Deus para nós, que somente aqueles que creem, é como diz uma bispa que eu ouço ela dizer algumas vezes, ela fala assim: olha, só vive milagre quem crê em milagre. Se você crê no milagre, você vai viver um milagre. Se você beber da água da fonte da vida eterna, a água de vida eterna vai fluir de você. Salvação vai alcançar a tua casa, salvação vai alcançar a tua família, salvação vai alcançar os teus filhos, a salvação vai alcançar a tua parentela nessa hora. Nós estamos encerrando, irmãos. Se alguém quiser oração, coloque aí em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, nós vamos estar levantando um clamor nesse instante, meu amado, pelas nossas vidas. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus que nos cubra. Meu irmão, eu tenho plena convicção de que, assim como Jesus
ali no início, né, por meio ali de Deus, quando Deus envia as pragas do Egito ali e mata os primogênitos de todo egípcio, desde os animais até dos homens. E o Senhor dá uma ordem, fala, olha, prepara um cordeiro, e com o sangue desse cordeiro unge as portas da sua casa. Marca a sua casa. O Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus já foi entregue, se chama Jesus Cristo. E nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus, marcar os nossos lares, marcar os nossos filhos, marcar a nossa parentela e pedir, Deus, marque eles, Senhor Jesus, com teu sangue. Que o mal não alcance a vida de nenhum deles, Senhor. Que esse espírito de morte, irmãos, essa pandemia é um espírito de morte. Aqueles que têm sido alcançados por elas, poucos são os que têm se salvado. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor Jesus, quando for alcançada por esse vírus, ela vai ver por esse espírito de morte, vai ver o sangue de Cristo Jesus nos umbrais, marcando as nossas casas, marcando os nossos apartamentos, marcando as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nessa hora eu queria estar orando juntamente com você. Você que ainda não aceitou Jesus, irmão, levanta tua mão onde você estiver e fala, Senhor, eu quero te receber nessa noite como o único e suficiente Salvador da minha vida, porque o Senhor Jesus, Ele marcou esse dia para ter um encontro contigo. Nós vamos estar orando por você. Vamos estar orando aqui pelo esposo da Eliane, que vai estar viajando. Orando pelas famílias que já estão sendo acometidas pela Covid-19, que é o cunhado, o sobrinho da Glauciane. A Valquíria, que está na UTI. Pela mãe, pela madrinha, pelos familiares da Eren, do Maranhão, da Glaucia, do Pará, do DF. Vamos orar pela salvação de esposas aqui, Adriane, Eliane, Elieusa, Sônia. Eu vou orar pela infestação de dengue, irmãos, tenham acometido aí os irmãos do Sol Nascente, queridos. Vamos começar a repreender pelo poder do sangue de Jesus. Vamos pedir, Senhor, cobre as nossas casas, cobre os nossos lares, cobre a nossa família, Senhor. Vou orar pelo tio da Ísia, que está com câncer, Senhor. São tantos pedidos de oração, queridos, mas nós vamos clamar. Nós vamos orar e nós vamos crer, queridos, que assim como foi como o servo do centurião, onde Jesus disse, seja curado, e ele foi curado nesse instante. Vamos crer na cura e no milagre. Eu quero nesse instante, em nome de Jesus, chamar você que está ouvindo, que está ao vivo aí juntamente comigo, que ore nesse instante. Seja a igreja viva do Senhor Jesus. Vamos profetizar o milagre. Eu quero orar agora especial agora pelo Sol Nascente, que está sendo pela Benorte, pela Celânia, que está sendo acometida, Senhor Jesus, por dengue, Pai. Toma nas tuas mãos cada pessoa nessa hora, Senhor Jesus, que foi acometido por dengue. Deus, eu clamo ali, Senhor, por cada familiar. Tem pessoas sendo recontaminadas, Deus, que o teu Espírito, que o teu sangue possa prover um milagre nessa hora. Deus, traz a cura, Senhor, naquele local. Deus, repreende os focos, repreende, meu Deus, esse espírito de enfermidade, Deus. Cobre, Senhor, os teus servos com teu sangue, Pai. Toma aqueles que vão viajar, Senhor Jesus. Toma nas tuas mãos o esposo da Eliane. Toma nas tuas mãos aqueles que foram acometidos, meu Deus, pela Covid-19, Pai. Nós estamos aqui profetizando e dizendo que nenhum mal chegará à nossa tenda e nós não seremos, ó Deus, em nome de Jesus, exterminado por esse vírus, mas muito pelo contrário, ele vai cessar pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Toma nas tuas mãos aqueles que foram acometidos de câncer, os parentes ali da Isa, da Ellen, da Glaucia, Senhor, os esposos, ó Deus, que ainda não alcançaram salvação. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor marcou um encontro com esses homens hoje, o Senhor marcou um encontro com essas pessoas hoje, Senhor Jesus. Não foi por meio do pastor Gilberto, mas por meio do Espírito Santo de Deus. Faça a boa obra, Senhor, que o coração que ouviu essa palavra que veio de Deus possa ser fertilizado pelo Espírito Santo. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, cada irmão, Pai,
cada irmã, cada pessoa que esteve conosco até esse instante. Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço por essa oportunidade. Queria aqui mandar um abraço a todo irmão aqui do Sol Nascente, né, da nossa igreja sede, de todas as nossas extensões, do pastor Braga. Né, nós temos saudade dos irmãos, mas é como eu tenho falado, irmãos, é tempo de vigiar e orar. Né? Não temos ido a reuniões, a festa, nem na casa dos meus pais eu tenho ido, e olha que eles têm reclamado muito. Mas é tempo de nós vigiarmos, é tempo de nós guardarmos a nossa família, porque essa tempestade, ela vai passar, e juntos nós estaremos brevemente, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Um forte abraço. Que o Senhor Jesus te guarde, te abençoe. Né? Eu queria louvar a Deus por cada irmão que tem sido fiel no seu dízimo, na sua oferta. Irmãos, mesmo nós não tendo tido culto, nós temos que arcar com água, com luz, com telefone, né? Continue sendo fiel ao Senhor, porque é o Senhor quem sustenta essa obra, é o Senhor quem sustenta a nossa casa, é o Senhor quem sustenta os nossos lares. Não deixe de ser fiel ao Senhor nosso Deus. Ele não precisa do meu e do seu dinheiro, meus irmãos, mas é por meio da nossa fidelidade que a obra de Deus é alcançada, é por meio da sua fidelidade que pessoas ganham, que têm necessidade de cesta básica, recebem cesta básica. Tudo isso precisa de dinheiro, amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te fortaleça, te santifique, né? Uma imensa saudade que o pastor Gilberto e família tem de todos os irmãos. Irmãos, é de todos, eu não falo o nome de nenhum aqui, porque vou ser injusto, vou pecar com algum, mas é de todos, daquele que chegou ontem na igreja e do que já está há muitos anos, há 9, 10, tem irmãos há mais de 11 anos congregando conosco. E é uma grande alegria, um grande amor, um grande prazer, que eu mando um grande abraço no coração, amém? Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor, amém? Graças a Deus. Encerrar o vídeo, né?